Olá, minha amiga, meu amigo, sejam bem-vindos. E você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Luísa e fico feliz em tê-los aqui para estudarmos juntos o livro dos médiuns. Nós estamos na segunda parte que trata das manifestações espíritas, no capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas, e o tema que estamos estudando é fenômeno de transporte. O item é o 99. O fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável e é que alguns médiums só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. Há no sonâmbulo um desprendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários, tal o caso dos transportes de que temos sido testemunha, diz Kardec. As perguntas que se seguem foram dirigidas ao espírito que os operara, mas as respostas se ressentem por vezes da deficiência dos seus conhecimentos. Submetemo-las ao espírito Erasto, muito mais instruído do ponto de vista teórico, e ele as completou, aditando-lhes notas muito judiciosas. Já estudamos as perguntas de 1 a 7 e hoje estudaremos a de 8 a 11. Pergunta 8. Será possível trazer flores de outro planeta? Não, a mim não me é possível. E Kardec pergunta a Erasto: teriam outros espíritos esse poder? Não, isso não é possível em virtude da diferença dos meios ambientes. Pergunta 9. Poderias trazer-nos flores de outro hemisfério, dos trópicos, por exemplo? Desde que seja da Terra, posso. Pergunta 10. Poderias fazer que os objetos trazidos nos desaparecessem da vista e levá-los novamente? Assim como os trouxe aqui, posso levá-los à minha vontade. Pergunta 11. A produção do fenômeno dos transportes não é de alguma forma penosa? Não te causa qualquer embaraço? Não nos é penosa em nada, quando temos permissão para operá-los. Poderia ser-nos grandemente penosa se quiséssemos produzir efeitos para os quais não estivéssemos autorizados. Nota de Erasto. Ele não quer convir em que isso lhe é penoso, embora o seja realmente, pois que se vê forçado a executar uma operação, por assim dizer, material. O espírito Miramês nos diz que o transporte de objetos que os espíritos fazem tem determinado limites. Ele se circunscreve ao planeta que habitas. Não há condições de os espíritos fazerem transportes de outros planetas devido às condições ambientais serem diferentes em muitos aspectos uns dos outros. Assim, ocorre também ao ser humano que fosse transportado para outro globo, a não ser que o seu clima fosse igual ao da Terra, mas as condições climáticas diferem sempre de um para outro. Até na própria viagem de espíritos, que por vezes acontece de um planeta para o outro, necessário se faz que haja um mestre a guiá-los. E antes da viagem, um aprendizado intensivo para entender a ciência de comportamento e, por certo, modificar até alguns corpos que lhes servem de vestes. A violência é contra as leis naturais em todos os mundos e em todos os espíritos. Os espíritos superiores, quando por misericórdia descem dos planetas elevados por amor, para ensinar esse amor aos homens da Terra, chegam a suportar centenas de anos de descida, de regressão temporária dos seus envoltórios, no sentido de pousarem em solo terreno e serem úteis à humanidade. O oposto não acontece com os espíritos inferiores, que desejam entrar ou excursionar em mundos venturosos. Eles não suportariam as condições elevadas ali estabelecidas. A matéria nesses mundos é mais sutil, o ambiente mais fluido e a vida incomparável com a vida dos mundos inferiores.
Somos levados a reencarnar em mundos compatíveis com o nosso despertamento espiritual, porém não generalizando. Acontece que os grandes missionários rompem limites dessa lei por amor. Eles são agredidos pelo ambiente inferior para levar as criaturas ali residentes a esperança e notícias de outros mundos, para que os sofredores aliviem seus sofrimentos, tendo ânimo para a devida renovação íntima. Vê, na doutrina dos Espíritos, quantos missionários pousaram na Terra temporariamente, no sentido de mostrar com mais clareza o Evangelho, falando dos mundos espirituais que esperam a humanidade e os meios de tornarem melhores as almas, para fazerem jus ao ingresso nessas instâncias dos bem-aventurados. Tudo obedece à afinidade e ao merecimento, mas Deus não deixa de abrir condições para todos se esforçarem, tendo como prêmio o entendimento. Voltando ao assunto desta mensagem, podemos dizer que os transportes de objetos feitos pelos espíritos para as sessões é um fato, quando encontram um médium dotado de tais faculdades mediúnicas. Porém, as sessões não são todas iguais, por depender de muitos fatores que possam nelas ocorrer. Quase sempre os objetos transportados se encontravam ali perto, e os meios de introduzi-los no salão fechado não podem ser colocados em somente uma explicação. Eles são vários, de acordo com o espírito que atua e com o médium que lhe serve de apoio, ofertando energias animalizadas para tal desempenho. A ciência espiritual ainda é desconhecida no meio humano porque foge às reações das leis humanas. O raciocínio não alcança a realidade espiritual. Pode se tornar invisível um objeto, mas não desagregá-lo. A ciência da Terra diz que dois corpos materiais não podem ocupar o mesmo lugar, porque desconhece certos aspectos de uma operação espiritual na intimidade da própria matéria. Verdadeiramente, eles não ocupam o mesmo lugar, mas um recolhe-se em espaço menor, por força do comando, agregando-se com mais intensidade, para o outro passar livremente, após o que retoma o espaço ocupado, sem que os olhos humanos possam registrar esse efeito maravilhoso. Assim também, podem-se ativar as vibrações do corpo a ser transportado, entrando com ele em outra dimensão. E muitas dimensões diferentes nas suas estruturas podem ocupar o mesmo lugar. Nós podemos nos lembrar do aparecimento de Jesus aos seus discípulos, estando as portas trancadas. Diz-nos o Evangelho segundo João, no capítulo 20, versículo 26 e 27. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Deixamos para o leitor deduzir, compreendendo o que falamos na mensagem, que a matéria, para o espírito de alta evolução, não serve de empecilho.